Oração. Capítulo 10. Razões para orar. Esclarece a mente sobre o que é a verdade. Por que será que não recebemos mais daquele que é a fonte de luz e de poder? Porque esperamos muito pouco. Perdeu Deus o seu amor pelo homem? Não está o seu amor ainda a fluir em direção à terra? Será que ele perdeu o seu desejo de se mostrar forte em favor do seu povo? Cristo dar-nos a vitória no conflito. Quem pode duvidar disto quando sabemos que ele pôs de lado a sua veste real e a sua coroa real e veio a este mundo vestido com a humanidade para que possa ser o substituto e o penhor dos homens? Não valorizamos como deveríamos o poder e a eficácia da oração. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus deseja que possamos ir a Ele em oração para que possa esclarecer a nossa mente. Só Ele pode dar uma clara concepção da verdade. Só Ele pode suavizar e dominar o coração. Ele pode avivar o entendimento para que este separe a verdade do erro. Pode firmar a mente hesitante e dar-lhe conhecimento e uma fé que suporte o teste. Orem, pois, orem sem cessar. O Senhor que ouviu a oração de Daniel, ouvirá as vossas orações se aproximarem dele como fez Daniel. Familiariza-nos com o Pai. Conhecemos Deus como deveríamos. Que conforto, que alegria deveríamos ter se aprendêssemos diariamente as lições que Ele deseja que aprendamos. Devemos conhecê-lo através de um conhecimento por experiência. Será proveitoso para nós passarmos mais tempo em oração secreta, em nos familiarizarmos pessoalmente com o nosso Pai Celestial. Une-nos uns aos outros e a Deus. A oração une-nos uns aos outros e a Deus. A oração põe Jesus ao nosso lado e dá à alma enfraquecida e perplexa nova força para vencer o mundo, a carne e o diabo. A oração desvia os ataques de Satanás. Capacita-nos para resistirmos à tentação. Por que razão deveriam os filhos e as filhas de Deus ser relutantes em orar, quando a oração é a chave na mão da fé que permite abrir o armazém do céu, onde estão entesourados os recursos ilimitados da onipotência? Sem oração incessante e vigilância diligente, estamos em risco de nos tornarmos descuidados e de nos desviarmos do caminho reto. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não possamos, através de súplica e fé fervorosas, obter graça e poder para resistir à tentação. Cristo é a nossa única esperança. Venham a Deus em nome daquele que deu a sua vida pela vida do mundo. Confiem na eficácia do seu sacrifício. Mostrem que o seu amor, a sua alegria, estão na vossa alma e que, por causa disto, a vossa alegria é plena. A vossa força está em Deus. Orem muito. A oração é a vida da alma. A oração da fé é a arma com a qual podemos resistir com sucesso a cada ataque do inimigo. Prepara-nos para sermos membros na Igreja do Céu. Para a alma humilde e crente, a casa de Deus na terra é o portão do céu. O hino de louvor, a oração, as palavras pronunciadas pelos representantes de Cristo são os instrumentos indicados por Deus para preparar um povo para a Igreja do Céu, para a adoração mais elevada, na qual não pode entrar nada que profane. Reforça as nossas convicções. As nossas convicções necessitam ser diariamente reforçadas por oração humilde e sincera e pela leitura da palavra. Embora cada um de nós tenha a sua individualidade, embora cada um de nós deva manter firmemente as suas convicções, devemos possuí-las como verdade de Deus e na força que Deus comunica. Se não o fizermos, elas ser-nos-ão tiradas. Supre as necessidades temporais. Cada promessa contida na palavra de Deus oferece-nos assunto de oração, apresentando a empenhada palavra de Jeová como nossa garantia. Seja qual for a bênção espiritual de que necessitemos, é nosso privilégio reclamá-la por meio de Jesus. Podemos dizer ao Senhor com a singeleza de uma criança exatamente aquilo de que necessitamos,
Podemos apresentar-lhe os nossos assuntos temporais, pedindo-lhe pão e roupa, assim como o pão da vida e a veste da justiça de Cristo. O vosso Pai Celeste sabe que têm necessidade de todas estas coisas, e são convidados a pedir-lhes. É através do nome de Jesus que se recebe todo o favor. Deus honrará esse nome e suprirá as vossas necessidades dos tesouros da sua liberalidade. Cada alma tem o privilégio de declarar ao Senhor as suas necessidades especiais e de oferecer os seus agradecimentos individuais pelas bênçãos que recebe cada dia. Não fornece nova informação a Deus. A oração não é compreendida como deveria ser. As nossas orações não se destinam a informar Deus sobre algo que Ele não sabe. O Senhor está familiarizado com os segredos de cada alma. As nossas orações não têm de ser longas e em voz alta. Deus lê os pensamentos ocultos. Podemos orar em segredo, e aquele que vê em segredo ouvirá e recompensar-nos-á publicamente. Suprimentos diários de graça. Aqueles que no Pentecostes receberam poder do alto não foram por isso libertos de tentação e provação posteriores. Ao testemunharem em favor da verdade e da justiça, foram repetidamente atacados pelo inimigo de toda a verdade que procurou roubar-lhes a sua experiência cristã. Foram forçados a lutar com todas as capacidades que Deus lhes tinha dado para chegarem à medida da estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Oravam diariamente por novos suprimentos de graça, para que pudessem alcançar um nível cada vez mais alto em direção à perfeição. Sob a ação do Espírito Santo, mesmo o mais fraco, ao exercer fé em Deus, aprendeu a aperfeiçoar as capacidades que lhe foram confiadas e a tornar-se santificado, refinado e enobrecido. Ao se submeterem humildemente à influência modeladora do Espírito Santo, receberam da plenitude da divindade e foram moldados à semelhança do divino. Sabedoria suprida. Devemos buscar a sabedoria do alto para que possamos resistir neste tempo de erro e de engano. Orem o mais fervorosamente que puderem para obterem uma compreensão dos tempos em que vivemos, para obterem uma concepção mais plena do seu propósito e para obterem uma eficácia cada vez maior na salvação de almas. Dado o batismo do Espírito Santo. Os mensageiros fiéis de Deus devem levar avante o trabalho de Deus segundo o modo designado por Ele. Devem pôr-se em ligação estreita com o grande Mestre, para que possam ser diariamente ensinados por Deus. Devem lutar com Deus em oração fervorosa, pedindo o batismo do Espírito Santo para que possam ir ao encontro das necessidades de um mundo que perece em pecado. Todo o poder é prometido àqueles que avançam pela fé para proclamar o Evangelho eterno. Quando os servos de Deus levarem ao mundo uma mensagem viva, vinda do trono da glória, a luz da verdade brilhará como uma lâmpada que arde, alcançando todas as partes do mundo. Assim, as trevas do erro e da descrença serão afastadas da mente dos honestos de coração em todas as terras que estão agora em busca de Deus, se porventura tateando o pudessem achar. Supridas as necessidades de hoje. A verdade de Deus recebida no coração é capaz de o tornar sábio para a salvação. Crendo e obedecendo-lhe, receberão graça suficiente para os deveres e para as provações de hoje. Não necessitam de graça para amanhã. Deveriam sentir que só têm de tratar do dia de hoje. Vençam hoje, neguem o eu hoje, vigiem e orem hoje, obtenham vitórias em Deus hoje. Cuidadas as necessidades da obra de Deus. Os vários interesses da causa fornecem-nos alimento para a reflexão e inspiração para as nossas orações. As orações atendidas são causa de louvor e de gratidão. No 2º capítulo de 1 Samuel, está registrada a oração de uma mulher consagrada que serviu e glorificou Deus. Ela orou: "O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus.
A oferta de gratidão de Ana pela resposta à sua oração é uma lição para aqueles que hoje recebem respostas aos seus pedidos. Será que não negligenciamos devolver louvor e ação de graças a Deus pela sua bondade? Davi declara: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. A bondade de Deus em ouvir e em responder à oração coloca-nos sob a grande responsabilidade de expressarmos a nossa gratidão pelos favores que nos foram concedidos. Deveríamos louvar Deus muito mais do que fazemos. As bênçãos recebidas em resposta à oração deveriam ser prontamente reconhecidas. O registro dessas bênçãos deveria ser colocado no nosso diário para que, quando manusearmos esse livro, nos lembremos da bondade do Senhor e louvemos o seu santo nome. O nosso caráter pode ser transformado. A mudança de que necessitamos é uma mudança de coração, e só pode ser obtida buscando-se a bênção de Deus individualmente, pleiteando com Ele pelo seu poder, orando fervorosamente para que a sua graça possa vir sobre nós e para que o nosso caráter possa ser transformado. Esta é a mudança de que necessitamos hoje, e para atingirmos deveríamos exercer uma energia perseverante e manifestar sinceridade de coração. Devemos perguntar com verdadeira sinceridade: o que devo fazer para ser salvo? Devemos saber que passos estamos a dar em direção ao céu. Expandida a nossa compreensão da palavra de Deus. Nenhum homem está seguro por um dia ou por uma hora sem oração. Deveríamos especialmente pedir ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra. Nela são revelados os enganos do tentador e os meios pelos quais eles podem ser resistidos com sucesso. Satanás é um especialista em citar as Escrituras, colocando a sua própria interpretação nas passagens bíblicas, mediante a qual espera fazer-nos tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de vista a nossa dependência de Deus. Enquanto devemos guardar-nos constantemente contra as artimanhas de Satanás, devemos continuamente orar com fé. Não nos induzas em tentação. A Bíblia nunca deveria ser estudada sem oração. Só o Espírito Santo pode levar-nos a sentir a importância das coisas que são fáceis de serem compreendidas ou impedir-nos de torcer as verdades de difícil compreensão. É função dos anjos celestiais preparar o coração para compreender a palavra de Deus, para que sejamos encantados pela sua beleza, admoestados pelos seus avisos ou animados e fortalecidos pelas suas promessas. Deveríamos fazer nossa a petição do salmista: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. As tentações parecem frequentemente irresistíveis, porque devido à negligência da oração e do estudo da Bíblia, o tentado não consegue recordar-se prontamente das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas da Escritura. Mas os anjos estão ao redor daqueles que estão dispostos a ser ensinados nas coisas divinas, e nos momentos de grande necessidade, eles recordar-se-ão justamente das verdades que são necessárias. Assim, vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59, 19.